Muito bem, vamos lá, meus amigos. Iniciando então o nosso estudo de hoje, na Era do Espírito, de psicografia do Chico, participação de diversos espíritos, Herculano Pires no comentário, e nós vamos hoje para o item número 15, em torno da liberdade. Nós fizemos, esse é o quinto tema, né, que nós vamos estudar, e nesse entorno da liberdade nós temos então mensagem de Emmanuel, né, honrarás a liberdade, e condições da liberdade, comentários de irmão Saulo, Herculano Pires, para nós. Então vamos lá. Nessa introdução nós temos aqui nós temos a introdução nesse texto do Chico, e ele diz assim para nós: envio-lhe a página que o nosso caro Emmanuel escreveu em torno da liberdade, em resposta às indagações e aos comentários havidos numa de nossas reuniões públicas. Jovens e adultos se referiam aos assuntos de independência, com as opiniões mais diversas, antes da realização de nossas tarefas. No início das atividades programadas, o Livro dos Espíritos nos ofereceu a questão número 825, e o nosso amigo espiritual, na fase terminal da reunião, nos deu as suas impressões na mensagem Honrarás a Liberdade. Crendo possa o tema estudado servir igualmente às nossas reflexões, faço a remessa da página referida ao generoso apoio de suas mãos. Então a questão 825, ela diz assim para nós, deixa eu pegar aqui: liberdade natural. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, aqui no texto de Emmanuel, então, honrarás a liberdade, ele diz assim para nós: honrarás a liberdade, não para voltar às brumas do passado, em cujos desvarios já nos submergimos muitas vezes, e que te impeliram a tomar novo corpo no plano físico, mas frequentemente para resgatar as consequências infelizes dos atos impensados. Estimarás a liberdade para cultivar a consciência tranquila pelo exato desempenho dos compromissos que esposaste. Muitos companheiros da humanidade se farão ouvir diante de ti, alinhando teorias brilhantes em se referindo à independência e progresso, quase sempre para justificar o desgovernado predomínio do instinto sobre a razão, como se progresso e independência constituíssem retorno ao primitivismo e à animalidade. Ouvirás a todos eles com tolerância e bondade, observando, porém, as ciladas que se lhes ocultam sob o luxo verbalístico, à maneira de armadilhas recobertas de flores, e seguirás adiante, de coração atento à execução dos encargos que a vida te reservou. Sabes que a inteligência, quando se propõe desregrar-se no esquecimento dos princípios que lhe ditam comportamento digno, inventa facilmente vocábulos cintilantes, de modo a disfarçar a própria deserção. Aceitarás o trabalho no grupo doméstico ou na equipe de ação edificante aos quais te vinculas, na produção do bem geral, doando o melhor de ti mesmo em abnegação aos companheiros que te compartilham a experiência, na certeza de que unicamente nas lutas e sacrifícios em que somos obrigados a viver e conviver uns à frente dos outros, é que conseguiremos a carta de alforria no cativeiro que nos aprisiona aos resultados menos felizes das existências passadas. Orarás e vigiarás, segundo os ensinamentos de Jesus, e honrarás a liberdade, qual ele mesmo a dignificou, amando aos semelhantes,
sem exigir o amor alheio e prestando auxílio sem pensar em recebê-lo. Serás, enfim, livre para obedecer às leis divinas e sempre mais livre, cada ser cada vez mais útil e servir cada vez mais. Bom, essa mensagem ela fala de liberdade, para que nós honremos a liberdade. E esse tema ele é tão amplo que é difícil nós abordarmos todas as circunstâncias em que, através do uso do nosso livre-arbítrio, o próprio nome livre-arbítrio já traz para nós aqui a liberdade de escolha que nós temos. E nessa liberdade de escolhas, nós temos também responsabilidades. Se essa liberdade que nós utilizamos e de que nós somos dotados, como nós vimos aqui no próprio Livro dos Espíritos, quando se fala, né, em que a liberdade natural, né, que esse tema, de modo geral, falando sobre lei de liberdade, nós temos aqui então a liberdade de pensar, a liberdade de agir, e ela vai criando para nós situações então em que vai trazendo consequências, porque cada ação gera uma reação. E aí também, o que lembra Emmanuel, quando ele fala que recebemos a carta de alforria do cativeiro que nós mesmos criamos, mostra exatamente isso. Temos liberdade de escolha, mas temos responsabilidades diante de tudo aquilo que nós criarmos, diante de tudo aquilo que nós produzirmos. Quando nós falamos nesse tema liberdade, bom dia, Ajuda. Quando nós falamos nesse tema liberdade, nós pensamos sempre de um modo muito grande, né? Ou seja, a liberdade que o indivíduo tem diante da escravidão, a liberdade que o indivíduo tem diante da prisão. Então a gente sempre procura, né, usar essa ideia da liberdade para situações em que nós tenhamos ali condições de exercer plenamente os nossos direitos. Porém, o que nós esquecemos é que essa liberdade ela se mostra nas situações mais simples, mais comuns do nosso dia a dia. Então, se inicialmente a ideia da liberdade fala para nós sobre as grandes conquistas, como, por exemplo, né, a própria bandeira levantada na Revolução Francesa, né, igualdade, liberdade e fraternidade. Então a gente vai pensar na liberdade da sociedade, a liberdade do indivíduo para ele fazer o que ele bem entender, liberdade de agir, liberdade de pensar, e nós pensamos de uma forma quilométrica, nos esquecemos daquela forma milimétrica, porque a milimétrica significa a liberdade que nós temos no nosso dia a dia. A liberdade, por exemplo, que você tem de dirigir na rua, mas ao mesmo tempo perceber que o outro que dirige do seu lado tem liberdade. Hoje, com a tecnologia, nós temos, por exemplo, a liberdade de expressar as nossas opiniões numa rede social, através de um comunicador, escrevendo um artigo, entrando, por exemplo, no YouTube, criando um canal e tendo a liberdade de expressar suas ideias, influenciando outras pessoas com aquilo que você diz, influenciando positivamente ou negativamente. Positivamente, quando você leva uma palavra em que faz com que o outro cresça, em que o outro consiga se desenvolver. E negativamente, quando você contraria a ideia do outro, muitas vezes até ofendendo a ideia do outro. Nós temos hoje nos meios de comunicação, na televisão, em que nós temos programas, jornais, filmes e séries que vão trazendo para nós também a liberdade daqueles que produzem aquelas mensagens, aqueles textos, aqueles roteiros, exercendo também uma influência sobre as pessoas. Temos nos jornais, onde jornalistas, editores também trazem as notícias a partir do seu ponto de vista. Porque a gente lembra que por mais neutro que seja um fato, a notícia que vai ser produzida depende do olhar daquele que observa. Então, se eu sou alguém que concorda com aquele fato, eu vou produzir uma notícia trazendo uma ideia tendenciosa baseada naquilo que aconteceu. Se eu sou contra aquilo, eu vou naturalmente trazer uma ideia atacando aquele fato que aconteceu. Então nós percebemos que é liberdade de ação, liberdade de ideias, liberdade de opiniões. Tudo isso para nós é muito tranquilo. E o homem, ele sempre busca, ele tem essa ansiedade da liberdade. Porém, ele acaba se esquecendo da responsabilidade das consequências do uso dessa liberdade.
E é então que nós vamos perceber quantos e quantos atritos, conflitos, quantos e quantos desequilíbrios são provocados no nosso meio, de um modo milimétrico, no círculo onde nós vivemos, dando a minha opinião dentro da minha casa, dando a minha opinião no ambiente onde eu trabalho, no ambiente onde eu convivo, até naquele ambiente, até naquela liberdade quilométrica, quando então eu exerço a minha liberdade de uma forma pública, atingindo uma quantidade enorme de pessoas, provocando um efeito sobre elas. E aí então a gente vai lembrar das responsabilidades. E quando Emmanuel fala para nós sobre o cativeiro, quando ele diz para nós aqui embaixo, colocando aqui, deixa eu pegar aqui o trecho todo, ele diz assim: aceitarás o trabalho no grupo doméstico ou na equipe de ação edificante aos quais te vinculas na produção do bem geral, doando o melhor de ti mesmo em abnegação aos companheiros que te compartilham a existência, na certeza de que unicamente nas lutas e sacrifícios em que somos obrigados a viver e conviver uns à frente dos outros, é que conseguiremos a carta de alforria no cativeiro que nos aprisiona aos resultados menos felizes das existências passadas. Então, a doutrina traz para nós, dentre os seus princípios básicos, a ideia da lei de causa e efeito. E, obviamente, a lei de causa e efeito ela está diretamente ligada à liberdade e responsabilidade. Quando nós, então, estudando a doutrina e começamos a aprofundar e ter uma compreensão maior sobre esse princípio, ou sobre esses princípios de liberdade e responsabilidade, nós vamos entrar não apenas naquilo que acontece a curto prazo, de imediato na nossa vida, mas a gente vai conseguir também ampliar a nossa visão e estender o nosso olhar, vendo agora a longo prazo naquilo que atinge a nossa própria existência. Porque aí nós não veremos aquilo que eu falo naquele momento e a reação daquele que é o meu interlocutor. Mas eu vou falar agora de uma existência para outra, quando eu então, durante a minha trajetória, vou usando essa liberdade para semear, usando aquela imagem de semear e depois da colheita. Então nós estamos semeando constantemente. E nessa sementeira que nós trabalhamos, nós lançamos sementes que dão frutos imediatos, como acontece na própria natureza. Se nós pegarmos, por exemplo, um calendário de produção de alimentos, nós vamos ter aqueles alimentos que rapidamente produzem os seus frutos, produzem ali, estão em condições de servirem para nós como alimentos. No caso, você planta um pé de alface e rapidamente você colhe esse alface para você se alimentar. Porém, você planta ali uma árvore que dá frutos, que muitas vezes demora ali anos para ser produzida. Então, da mesma forma, nós lançamos sementes que trazem para nós resultados imediatos, resultados a médio prazo, resultados a longo prazo e resultados ainda muito mais longos, que aí então nós transcendemos de uma existência para outra. E aí então, numa existência seguinte, diante da nossa programação reencarnatória, o elemento fundamental que vai ser ali observado vai ser exatamente o uso dessa liberdade e a responsabilidade que nós tivemos. Aí então essa nova existência trará para nós, na sua programação, todas as necessidades que nós temos de reajustes e, naturalmente, não entrando naquele terrorismo espiritual em que a nossa vida é aquela coxa de retalhos cheio de desgraças, mas na verdade a gente vai encontrar também virtudes, a gente vai encontrar também conquistas, porque se nós erramos, nós também acertamos. Mas no mundo de provas e expiações em que nós nos encontramos, dada a nossa imaturidade espiritual, infelizmente nós somos muito mais movidos pelo instinto, não necessariamente com a intenção de errar, mas tomados pelo impulso do nosso instinto, nós acabamos escolhendo ali caminhos que vão trazer para nós consequências que infelizmente são consequências dolorosas e que vão pesar depois na nossa contabilidade da consciencial, digamos assim. Então, aqui no último trecho, Emmanuel traz para nós um resumo, Serás, enfim, livre para obedecer às leis divinas e sempre mais livre para ser cada vez mais útil e servir cada vez mais. E aí a gente vai lembrar daquele verso de Renato Russo,
que diz para nós que disciplina é liberdade, aquela expressão na verdade. Disciplina é liberdade. Porque essa disciplina, quando ele fala para nós a disciplina, é de um modo geral dentro dos valores da nossa sociedade. Mas nós vamos além. A disciplina, quando ele coloca para nós que nós temos a liberdade, olha só que interessante, disciplina é liberdade. E Emmanuel coloca para nós, livre para obedecer às leis divinas. Livre para obedecer às leis divinas. Portanto, esse obedecer significa disciplina. Se nós temos consciência dessa lei, sabemos dos seus valores, sabemos das suas consequências, e nós então nos propomos, nós nos esforçamos, na verdade, a fazer com que essas leis sejam para nós diretrizes da nossa vida. Então eu ajo de acordo com a minha consciência, eu ajo de acordo com propósitos elevados, com propósitos construtivos. E como ele colocou anteriormente no parágrafo que eu li para vocês, que eu li para nós aqui, aceitarás o trabalho no grupo doméstico ou na equipe de ação edificante, aos quais te vinculas, na produção do bem geral. Então nós aceitamos o trabalho no nosso grupo, ou no nosso grupo doméstico, no nosso grupo social, no nosso grupo de trabalho, abraçando realmente a causa da produção do bem geral. Então nós assumimos essa responsabilidade de fazermos esse trabalho com disciplina, com consciência, já sabendo qual vai ser o nosso resultado. Porque de certa forma, embora a nossa consciência ainda não esteja desperta, para que nós hajamos de um modo prudente, de um modo inteligente, de tendo consciência daquilo que nós fazemos, a nossa própria convivência num ambiente social desde o início da nossa jornada já traz para nós essa ideia de liberdade e responsabilidade. Se nós voltarmos no tempo e encontrarmos as primeiras comunidades daqueles grupos tribais que existiam aqui no nosso mundo, nós vamos perceber que dentro desse grupo todos os indivíduos gozam de liberdade. Mas cada ação que eles provocam traz como resultado uma consequência, a consequência da reação do outro. E aí, conforme as sociedades vão evoluindo, acompanhando a própria evolução, como consequência, na verdade, da própria evolução dos indivíduos, nós percebemos que há então a criação de leis. Inicialmente são leis punitivas, porque se você comete um erro, você sofre uma consequência. E aí depois surgem leis administrativas, leis morais, e a sociedade vai se estruturando em torno dessas leis, que é exatamente para poder regrar o uso da liberdade e, ao mesmo tempo, também assumindo as responsabilidades. E hoje nós somos assim. Nós temos hoje Código Penal, nós temos hoje lei do trânsito, você tem lei disso, você tem lei daquilo, você vai numa escola, você tem regras, você vai numa empresa, você tem regras para se trabalhar. Então, na verdade, nós estamos sendo constantemente moldados a seguirmos regras de conduta na convivência com o nosso semelhante e também aprendendo com as consequências. Se eu cometo um equívoco, por exemplo, dentro de uma escola, eu sou punido dentro das regras da escola. Numa empresa, eu sou suspenso, eu pago uma multa, eu sou demitido. Dentro da sociedade, eu cometo uma infração, eu recebo uma multa, sofro ali uma prisão, sou condenado e muito mais. Então a sociedade vai nos moldando, enquanto a nossa consciência não desperta. Porque quando a consciência desperta, nós veremos que não há mais necessidade de leis que vão punir as consequências negativas. Porque simplesmente não há consequências negativas. E é por isso que nós percebemos que os mundos então vão evoluindo, trazendo regras de conduta e trazendo também para nós esses códigos penais, porque nós abusamos da liberdade, sofremos as consequências e assumimos as responsabilidades. Conforme nós evoluímos espiritualmente, e essas leis morais, essas leis divinas, vão se tornando cada vez mais claras e cada vez mais sólidas em nossa consciência, não há mais a necessidade de uma punição, porque eu mesmo já tenho responsabilidade para fazer as minhas escolhas. Então, quando Emmanuel traz para nós o próprio título, honrarás a liberdade,
significa exatamente fazer o bom uso dela. Saber exatamente ali que essa liberdade, que é um atributo divino, que chega para todos nós, serve exatamente para que nós tenhamos liberdade de ação, liberdade de criação, liberdade de execução. E quando nós honramos essa liberdade, nós não pensamos apenas de uma forma egoísta, de uma forma impulsiva, mas nós agimos exatamente pensando em nós e pensando nos outros da mesma forma que Jesus, no seu Evangelho, trouxe para nós: ama a teu próximo como a ti mesmo. Portanto, eu desejo que o outro seja beneficiado pela minha liberdade de ação da mesma forma que eu também desejo. Porque enquanto o egoísmo prevalece, eu uso a liberdade a meu favor, independente das consequências que caiam no outro. Eu quero ter liberdade de dirigir meu carro da forma como eu quiser numa via pública, sem pensar na consequência daquilo que pode causar para os outros que estão transitando, um pedestre, um ciclista, um motociclista, um outro motorista. Quando eu honro essa liberdade, eu dirijo com cuidado, eu dirijo naquelas faixas, respeitando as leis, não como ideia punitiva, porque eu não posso avançar naquela velocidade, porque eu não posso fazer essa conversão, porque eu não posso parar nesse local porque vão me multar. Eu vou andar nessa velocidade segura porque eu sei que esse limite é o suficiente para que eu não provoque nos outros nenhum tipo de acidente. Eu não vou cometer essa conversão para o lado direito porque eu sei que se eu fizer isso eu vou atrapalhar a vida dos outros. Eu não vou parar nesse local porque, estando nesse local, eu vou prejudicar outras pessoas que transitam por ali. Então não é mais a ideia de eu não vou fazer isso porque é proibido e eu vou ser multado. Eu não vou fazer isso porque eu tenho consciência que esse tipo de ação vai trazer para mim um prejuízo. Essa é a diferença quando nós então pegamos aquelas regras que são normativas e aquelas regras que são proibitivas. Porque as normativas significa colocar ordem, indicar aquilo que é o certo, indicar qual é o melhor caminho. Agora, quando então eu tenho aquelas regras, por isso que as placas são assim, né? As placas vermelhas que nós temos no trânsito, elas indicam proibições. E aquelas placas amarelas fazem orientações. Vai chegar um momento em que nós não teremos mais na nossa sociedade a necessidade de placas vermelhas. Porque eu já sei que eu preciso apenas seguir as regras da minha consciência, pensando nos outros, sem me preocupar com as consequências, com a punição. É a mesma coisa que nós temos, né? Olha, esse assento é para o idoso. Eu preciso colocar aquela placa: proibido sentar aqui se você não for idoso. Quando eu tenho a minha consciência desperta, eu não vou sentar porque eu sei que se um idoso precisa daquela cadeira, ela tem que estar livre. Não precisa me dizer o que eu tenho que fazer, sendo que eu sei qual é o certo, qual é o errado. Mas para isso, nós precisamos de um amadurecimento. E esse amadurecimento não significa a evolução da nossa idade biológica, mas significa o desenvolvimento dos nossos valores. Fabi colocou, eu estava pensando isso para o exercício da disciplina no sentido de cumprir o dever de consciência, né? Leis de Deus. A gente tem que desenvolver a consciência. E quantas vezes a gente vive no automatismo sem consciência? É falta de educação em vários setores, né, Fabi? É falta de educação acadêmica, falta de educação social, falta de educação moral, falta de educação em vários sentidos. Falta no sentido de o indivíduo precisa passar por esse processo de esclarecimento. Então, por isso que nós ainda agimos de um modo automático e impulsivo. E se a gente pensar que a gente é infeliz quando nos distanciamos das leis de Deus, aí a gente vê a disciplina, a consciência, nos conduz à verdadeira felicidade, né? Aí não parece assim tão pesado, mas uma providência de Deus, né? Providência em favor da nossa própria felicidade. Então, quanto mais a gente vai tendo essa noção, né, e infelizmente hoje dá a impressão de que é um papel das religiões moralizarem os homens. Moralizar os homens, né? Só que na verdade, né, os homens podem ser moralizados na própria convivência com a sociedade.
Porque nós temos assim, olha, se você for uma pessoa do bem, você vai para o céu. E aí você está fazendo uma barganha. Então, na verdade, você tem que fazer o bem, porque o bem é o certo a se fazer. Mas aí numa sociedade, dependendo daquela que você vive, aquele que faz o bem é sempre devorado por aqueles que fazem mal. E aí os espíritos esclarecem para Kardec, o mal é ousado, o mal é atrevido. Mas não significa que o certo esteja errado. O fato de muitas pessoas agirem de uma forma egoísta não faz do egoísmo o certo. Angelina colocou, né, toda ação negativa prejudica o outro se ele também está desequilibrado. E é de fato, né? É na convivência que a gente exercita a consciência e a disciplina, né? Aí a gente vê a mensagem dizendo as lutas e os embates. E é assim que a gente vê. Então hoje nós temos, né, vamos fazer uma guerra pela liberdade. Quantas e quantas guerras se justificam em torno da ideia de liberdade? Só que, na verdade, a gente percebe, né, que ainda vivemos de uma forma primitiva, acreditando que é através da força que a liberdade se impõe. E, na verdade, a gente vai aprendendo com as consequências também, porque mesmo aquele que age em nome da liberdade aplicando a força, responderá por essa força. E assim a gente vai amadurecendo até o momento em que as guerras acabam, em que a fome acaba, em que a desigualdade acaba, em que os conflitos acabam. Porque então nós agimos sabendo que é o certo. Mas, como eu comentei com vocês, né, a natureza não dá saltos, então há a necessidade de nós fazermos essa evolução gradual. E a convivência em sociedade é o que vai então nos trazer essa lição. Então, disciplina é liberdade. Mas disciplina com relação a quê? A essas leis que nós constantemente aprendemos a entender, né, a sua extensão, as leis de Deus. E mais uma vez, quando nós falamos leis de Deus, a primeira coisa que vem à nossa mente é exatamente a religião. E na verdade, quando nós falamos das leis de Deus, nós falamos de leis morais, leis da convivência, leis da evolução, tudo aquilo que Kardec sabiamente conseguiu desenvolver, mas nós sabemos, né, que não é ainda só aquilo. Nós poderíamos criar ali um livro específico falando sobre essas leis morais, aprofundando, detalhando, porque Kardec foi trazendo, de acordo com sua percepção na época, as questões que podiam abranger esse ou aquele ponto. E hoje nós temos, né, tantas e tantas situações na nossa vida em sociedade, principalmente através do intercâmbio entre, né, as sociedades, cada um ali compreendendo, né, qual é o limite, qual é ali a extensão, quais são as consequências, quais são as regras. Então hoje, se nós fizéssemos, né, como eu sempre comento com vocês, se Kardec trouxe ali, né, 1019 questões, foram 512, se eu não me engano, na primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois passou para 1019 questões. Hoje nós teríamos uma terceira edição do Livro dos Espíritos com mais de 5.000 perguntas, fácil. Exatamente por causa, né, das atualizações que nós fomos vivendo, né, fomos adquirindo em torno da nossa relação social. Então muitas e muitas questões surgiriam. Mas conforme a gente vai compreendendo essas leis, mais equilibradas são as nossas ações. Muito bem, Herculano Pires, então, trouxe para nós aqui, né, um comentário a respeito desse tema, condições da liberdade. Ele diz assim para nós, só para lembrar, né, que quando nós falamos sobre as nossas reencarnações, no momento em que o espírito retorna ao plano espiritual, faz uma revisão de consciência, começa a ver ali as suas ações e as suas consequências, né, as ações e reações, as causas e os efeitos daquilo que ele vivenciou, quantas e quantas encarnações, como as nossas próprias encarnações atuais, são programadas trazendo para nós muitos desafios difíceis, muitas lutas dolorosas. E a primeira ideia que nós temos é Deus está me castigando. E aí então vem o ensinamento da doutrina que diz para nós, Deus não castiga ninguém. Tudo isso simplesmente é o resultado de nossas ações. E se nós tivermos a facilidade para poder provocar aquela causa, nós teremos agora a luta e o sacrifício para assumir as consequências.
E aí então nós passamos a entender a regra do jogo. Eu sei que se eu agir com equilíbrio, com disciplina e com responsabilidade, as consequências serão para mim muito proveitosas. Se eu ajo de um modo impulsivo, egoísta, inconsequente, o resultado será para mim doloroso. Olha só, como é óbvio para nós entender tudo isso, mas como a nossa mente ainda, né, o nosso entendimento enquanto sociedade planetária encarnada e até mesmo desencarnada, não tivemos ainda esse entendimento claro da nossa condição de espíritos imortais. E que nós temos várias e várias existências que são ali construídas a partir dos resultados das anteriores e a partir ali das perspectivas que nós construímos com relação ao nosso futuro, aí então nós começamos a viver de um modo mais cuidadoso. Mas enquanto nós não tivermos essa visão, a gente sempre vai acreditar que essa nossa única existência é o único trajeto que nós estamos percorrendo e, portanto, tudo que eu fizer será resumido nesse espaço, nesse intervalo de tempo. E aí então eu vou agir de um modo inconsequente, porque eu quero ser impulsivo para aproveitar cada instante que a vida pode me oferecer, porque a vida é muito curta, conforme o entendimento popular. Então eu tenho que fazer as coisas rápido, eu tenho que fazer as coisas de um modo intenso, aproveitando cada instante. Quando nós passamos então a olhar com mais profundidade e ver a extensão daquilo que nós já vivemos e aquilo que nós temos para viver, aí então nós tiramos um pouco o pé do acelerador, começamos a caminhar, a dirigir com mais cuidado, para poder fazer com que as nossas escolhas sejam bem pensadas, antecipando aquilo que o futuro vai nos trazer. Então nós passamos a fazer um planejamento da nossa existência. E esse planejamento significa: vou agir dessa forma, vou evitar esse tipo de conduta, vou agir de um modo muito mais sábio, porque eu sei que eu vou colher isso no futuro. E eu quero ter uma boa colheita. Mas para isso, mais uma vez, a gente precisa ter uma visão que transcenda esse espaço que nós estamos vivendo agora. Esse pequeno intervalo entre berço e túmulo, como nós estudamos com Joana. Foi Joana que nós estudamos? Foi. Esse pequeno intervalo que nós estamos vivendo, que é um espaço muito curto e que não adianta a gente querer viver com intensidade. Aí ele traz uma analogia, né, dentro da sabedoria popular, que diz para nós, né, que os jovens são muito impulsivos, aqueles mais experientes são mais sábios. E isso diz respeito à nossa própria maturidade espiritual. Espíritos ainda jovens que não têm essa consciência da sua própria condição de imortalidade agem impulsivamente. Aqueles que já conseguem ter um pouco mais de experiência e olhar tanto para o passado como para o futuro, trabalhando de uma forma equilibrada no presente, já mostra ali o ganho de experiência, o amadurecimento do espírito. Então precisamos amadurecer. Bom dia, abraço. Angelina colocou: quantos desafios já foram superados, mas temos muito a superar, mas estamos melhores do que no passado. Sabe uma coisa interessante, Angelina? É que quando nós falamos, né, sobre os desafios que já foram superados e tudo mais, a nossa existência ela acaba se resumindo também naquele pensamento popular, né? Nós damos um passo para frente e 2 passos para trás. Ou seja, nós damos um passo para frente, pensando naquilo que nós queremos fazer de certo, só que depois nós temos que responder às consequências e damos 2 passos para trás. Então a nossa existência atual, ela traz muito mais elementos relacionados com o passado do que com o futuro. Ou seja, o esforço que nós estamos investindo agora é um esforço para resolver pendências, não necessariamente para investir no futuro. Conforme a gente vai amadurecendo, e essa é uma expectativa que nós vamos alcançar quando estivermos no mundo regenerado, ou seja, quando nós alcançarmos a condição de espíritos regenerados e tivermos a nossa consciência liberta das nossas pendências do passado, todos os nossos esforços serão investidos pensando nas conquistas do futuro, com sabedoria, com equilíbrio, com responsabilidade.
Mas enquanto não chegar, dá a impressão de que tudo aquilo que nós vivemos é uma vida para resolver problemas. E de fato é assim. Nós vivemos numa sociedade desigual, cheia de conflitos, por quê? Porque nós somos espíritos, conforme Kardec lembrou, trouxe para nós lá no livro Obras Póstumas. Quando fala sobre expiações terrestres, vocês se lembram, né? Expiações terrestres, aquela longa mensagem que Kardec recebeu. Lá na sociedade ele trouxe para nós expiações terrestres. Dizem respeito à primeira esfera, a respeito de mim mesmo. Aquilo que eu faço por mim ou aquilo que eu faço contra mim. Nesse caso, expiações, aquilo que eu faço contra mim. Depois, na segunda esfera, dentro da comunidade onde eu vivo, na sociedade, na minha sociedade familiar. Estou comprometido com aqueles espíritos. Esse compromisso, também, de um modo geral, acaba sendo ali reencontro com espíritos que tiveram conflito no passado, por isso formaram esse grupo familiar. E Joana lembra isso, né, que as famílias atuais são formadas por espíritos ligados por contingências do passado. E depois nós temos a terceira esfera, estarmos dentro de uma sociedade. Por que nós vivemos num país como o nosso, numa cidade como a nossa? Porque nós fizemos parte da construção dessa sociedade, incluindo a construção dos problemas dessa sociedade. Portanto, nós vamos viver as consequências daquilo que nós mesmos criamos. Quantas e quantas vezes nós pensamos assim, né? Eu queria ir embora desse lugar para poder viver num lugar maravilhoso, num lugar paradisíaco. Aí vem a nossa consciência e diz assim, peraí, você criou problema para essa sociedade, e agora que você está aqui para resolver o problema que você criou, você quer fugir? Não vai, não. Então, por isso nós estamos numa sociedade como essa, convivendo com pessoas que são, nesse caso, são não inimigos, mas são credores do passado. Estamos vivendo circunstâncias difíceis na nossa existência porque foram semeadas no passado. Ou seja, percebam que onde nós estamos, como nós estamos, com quem nós estamos, está ligado ao porquê. Por quê? Porque o passado foi semeado dessa forma. Então o nosso planejamento traz, como eu falei para vocês, elementos muito mais ligados ao passado do que ao futuro. O futuro, claro, será ali a consequência da boa administração que nós fizermos daquilo que chegou para nós hoje como consequência do passado. Mas imaginemos se nós pudéssemos fazer um planejamento sem ter preocupação com o passado. Eu não tenho mais culpas, eu não tenho mais medos, eu não tenho mais conflitos. Tudo foi bem resumido. E aí então o futuro está aberto para eu fazer o que eu bem entender, dentro da liberdade honrada que agora eu consigo vivenciar. Então eu posso escolher aquilo, né, aquele caminho aberto para mim. Olha, agora você tem plena liberdade para você agir e construir o seu futuro. Seu passado, todo o seu passado foi resolvido. Olha que maravilha seria se fosse assim. E será, não apenas seria. Então hoje, com o entendimento que nós temos, é possível para nós fazer um replanejamento da nossa existência, apesar de já ter sido planejado anteriormente. Mas hoje, com a consciência que a gente tem, é possível nós trabalharmos com muito cuidado com tudo aquilo que o passado nos ofereceu, como experiências difíceis e desafiadoras que nós temos que vivenciar, mas ao mesmo tempo eu já posso olhar para frente e falar, bom, enquanto eu resolvo o meu passado, eu já começo a planejar o meu futuro. Pois é, mas a gente está assim agora, Fabi. A gente tem o passado ainda trazendo para nós ali os desafios, mas agora a gente sabe como lidar com ele porque a gente conhece as regras. E não apenas conhecer as regras, a gente tem maturidade para poder entender que fazer o certo é fazer o certo. E não simplesmente fazer o certo com medo de ser punido. Porque essa é a diferença entre nós sermos educados e estarmos sendo adestrados. Porque o adestramento é, faz a coisa direito que eu te dou um biscoitinho. Ou seja, eu preciso de uma recompensa para fazer a coisa certa. Mas quando a minha consciência desperta, eu faço certo porque eu sei que é assim, que eu serei feliz fazendo certo com disciplina, com responsabilidade e proporcionarei aos outros que convivem comigo também essa mesma felicidade. Então estamos ainda presos ao passado. Ok.
trabalhando com equilíbrio, com sabedoria, a gente vai resolvendo essas pendências e já começando também a plantar as melhores sementes para que na próxima existência a gente tenha ali tudo muito bem resolvido, claro que com calma, com paciência, com perseverança, porque é um caminho longo que nós temos que percorrer ainda. Então, entendendo as regras, nós conseguimos agir com sabedoria. Né? Bom dia, professor. Bom dia, Brás. Então vamos lá, seguindo, né? E aí, também, Brás, tem uma coisa interessante, né? A gente percebe que mesmo com equívocos do passado, nós temos atenuantes e agravantes, né? Quantos são aqueles que trazem sequelas de erros do passado que são sequelas extremamente dolorosas? Enquanto que dentro da proposta de regeneração que nós temos, sim, as consequências chegam, mas a gente percebe como isso é atenuado, como isso se torna mais leve para a gente poder conduzir. São desafios difíceis, mas muito mais leves se comparados com outros desafios semelhantes. Quantos são aqueles que cometeram crimes semelhantes no passado e que hoje vivem situações extremamente diferentes? Aqueles que estão muito mais com maiores complicações e aqueles que, apesar das sequelas, né, das consequências, trabalham com muito mais liberdade, com muito mais consciência. Então, até nisso, né, a gente estudou isso ontem. Bom dia, Sandra. Nós estudamos isso ontem lá no nosso E a Vida Continua, quando o nosso, aquele instrutor, me esqueci o nome dele agora, mas aquele nosso instrutor conversando lá, né, com o Ernesto e com a Evelina, ele falava sobre isso. Que nós não podemos dizer que aqueles espíritos que retornam ao mundo espiritual retornam na mesma condição. Porque tem aquele que é revoltado, aquele que está mais pacificado, aquele que traz ignorância, aquele que traz mais inteligência, aquele que é mais moralizado, aquele que ainda é muito primitivo. Então, mesmo diante do erro, dentro da proposta que nós temos para seguir nessa nova existência, nós recebemos ali atenuantes e agravantes de acordo com a nossa conduta. Então, apesar dos erros escabrosos do passado, hoje nós temos oportunidades de realmente fazer o certo. Dom Inácio de Loyola, por exemplo, também teve um passado difícil e agora tem a oportunidade de refazer esse passado e fazer tudo diferente. Vamos lá então para Herculano Pires. Ele diz assim para nós. O princípio da liberdade é um anseio natural do homem e constitui o fundamento de todas as realizações duradouras. Sabemos que o homem é, na Terra, entre os seres visíveis que a povoam, o único realmente dotado de livre-arbítrio. Nesse caso, o homem, né? Então, porque os animais ainda estão presos, né, às condições instintivas e mecânicas, né? Mas a liberdade é condicionada pela responsabilidade, sendo que a responsabilidade, por sua vez, não pode existir sem a liberdade. Ou seja, a responsabilidade ela é uma consequência, ela é, na verdade, uma reação, enquanto que a liberdade é a ação. Então, um está vinculado ao outro. Estamos diante do que poderíamos chamar a dialética da autonomia. Da interação de liberdade e responsabilidade surge a síntese da independência, tanto em plano individual como no coletivo. Então a gente vai lembrar rapidamente, só um instantinho. Aqui, só para a gente poder pegar aqui o roteirinho, né? A ideia do que é a dialética, né? Você tem a tese, a antítese e a síntese. Então, a tese, o que é a tese que nós temos? É a liberdade. O que é a antítese? A responsabilidade. O que é a síntese? É, então, a independência. Então, o espírito se torna cada vez mais independente. Quanto maior a sua disciplina, maior a sua liberdade,
maior a sua responsabilidade. Então é interessante essa ideia que ele coloca. A dialética da autonomia. Liberdade leva a responsabilidade, que por consequência traz maior ou menor independência. Os espíritos puros, por exemplo, como Jesus, é um espírito absolutamente independente para fazer o que ele quiser. Aí dá a impressão de que ele vai começar a fazer todas as ações destrutivas, né, que um ser humano, numa condição evolutiva como a nossa, faz, né? E, na verdade, ele tem total independência para agir. Mas toda essa liberdade que ele tem é feita com absoluta responsabilidade, seguindo exatamente aquilo que é determinado pelas leis divinas no seu mais profundo entendimento. Então nós estamos nesse processo. Liberdade, responsabilidade, igual a independência. A questão 825 de O Livro dos Espíritos é a seguinte. Pergunta: há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de liberdade absoluta? Não, porque vós todos necessitais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Ou seja, nós podemos ter liberdade absoluta, não porque na nossa relação em sociedade eu tenho limites, porque a mesma liberdade que eu tenho, aquele que convive comigo também tem liberdade. Então, portanto, a nossa liberdade ela é limitada pela liberdade do outro, assim como nós falamos de direitos e deveres. Os meus direitos são limitados pelos meus deveres. Esse problema foi amplamente analisado por Kardec no estudo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, publicado em Obras Póstumas. Eu não vou ler aqui esse texto porque ele é bem grande, tá? Mas vale a pena depois estudar. Porque nós chegamos a estudar esse livro, né? Ali encontramos esta proposição. Do ponto de vista do bem social, a fraternidade figura em primeira linha. É a base. Sem ela, não poderá haver igualdade nem liberdade verdadeiras. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é uma consequência das duas. Temos, assim, duas condições sociais para a liberdade, que são os princípios de igualdade e de fraternidade. Ou seja, todos têm essa liberdade. Por isso a igualdade. E a fraternidade significa o respeito entre os homens. Se eu respeito o meu semelhante, e eu sei que ele também tem a mesma condição de fazer uso da sua liberdade, isso para nós mostra que todos nós somos livres para agir. A essas condições, Emmanuel propõe os corolários da obediência e do serviço. Essa obediência, mais uma vez, é a ideia da disciplina que nós vimos. Sem obediência às leis divinas, que nos mandam servir ao próximo por amor, não há liberdade. Por outro lado, a liberdade absoluta não existe. É apenas um sofisma. Vivemos no relativo, não no absoluto. Aqui a gente vai lembrar, né, que Deus é absoluto. Para as criaturas tudo é relativo. Então nós temos uma liberdade relativa à nossa condição de criaturas. Portanto, como criaturas, nós estamos sujeitos às ações, ao peso das leis divinas. Mas o que são as leis divinas? Um código moral escrito? Para o Espiritismo, as leis divinas são as próprias leis naturais criadas por Deus. Existem desde os planos inferiores da natureza. Os sofistas modernos pedem a liberdade dos instintos animais do homem, mas o Espiritismo nos adverte que a existência dos instintos espirituais, que constituem as exigências da... Vamos de novo aqui? Os sofistas modernos pedem a liberdade dos instintos animais do homem,
Mas o Espiritismo nos adverte da existência dos instintos espirituais, que constituem as exigências da consciência. E entre esses acentua a presença da lei de adoração, que nos impulsiona a todos em direção a Deus. Então a lei de adoração foi a primeira lei que Kardec trabalhou lá nas leis morais, que fala exatamente isso, o reconhecimento da criatura com relação ao Criador. Nesse reconhecimento não é apenas a adoração, mas também compreender as suas ações e tudo aquilo que foi construído para a nossa existência. Que nesse caso são essas leis. Quanto mais nós conhecemos essas leis e mais nos tornamos disciplinados no cumprimento dessas leis, maior é a nossa liberdade. Descendo um pouquinho aqui, deixa eu ver o que vocês escreveram. Hermes colocou: liberdade, assim como responsabilidade, deve ser dada a quem realmente saberá como usá-las. Na verdade, a responsabilidade é uma consequência, porque a responsabilidade vai te dar maior ou menor liberdade. Então é aquilo que eu comentei com vocês, né? Se nós temos, por exemplo, a liberdade de dirigir um carro, né? Usando sempre esse exemplo, porque ele é o mais prático para nós. Eu tenho liberdade para dirigir como eu quiser. Se eu não uso a responsabilidade para dirigir esse carro, eu vou sofrer ali todas as consequências das infrações, das multas, das apreensões, da prisão. Então, na verdade, liberdade e responsabilidade são dois elementos que se sustentam. Então, a responsabilidade não é uma concessão. A responsabilidade ela é uma consequência. Por isso que nós temos aqueles indivíduos que estão presos, por exemplo, que estão encarcerados, eles, por consequência da responsabilidade que eles tiveram que assumir, eles foram então presos, perderam a liberdade. Então a responsabilidade ela é sempre aquela que observa as nossas ações e devolve aquilo que nós produzimos. Então, mais uma vez, né, nós pensamos sempre no macro. Trouxe para vocês esses exemplos, né, do indivíduo que comete um crime e vai preso. Então a gente vai dizer assim, bom, mas eu não pretendo cometer nenhum crime, então, portanto, esse exemplo não serve para mim. Mas vamos pensar, por exemplo, quando a gente fala na convivência dentro de casa. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Só que dentro de casa eu vou ofender as pessoas, eu vou magoar as pessoas. E o que isso vai acontecer? Vai provocar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai trazer sentimentos negativos, vai trazer ali uma série de consequências, fazendo com que nós nos tornemos infelizes. Eu tenho liberdade de usar as redes sociais hoje. Vai com Deus, Braça. Eu tenho liberdade de usar as redes sociais hoje para dizer o que eu bem quiser. Quais serão as consequências disso tudo? Vou provocar nos outros situações dolorosas em que eu fui responsável. Só que nem sempre a gente vê as consequências. São aqueles casos, por exemplo, né, quantas vezes nós ouvimos histórias de pessoas que cometem suicídio por sofrerem bullying nas redes sociais. Aquele indivíduo que faz um comentário, depois ele desliga o computador, desliga o celular e segue para a sua vida, ele não pensa nas consequências. Mas muitas vezes aquilo que ele disse trouxe uma consequência. E mesmo que ele não esteja consciente disso, o mau uso da liberdade que ele teve vai fazer com que ele se torne corresponsável por aquilo que aconteceu com aquela outra pessoa. Então, até nisso a gente percebe o peso dessa lei de causa e efeito. Que você pode agir e se esconder, mas a sua consciência vai registrar. Porque você será naturalmente atraído para o ambiente, para a circunstância junto às pessoas que sofreram as consequências de suas ações. Então, às vezes nós temos, né, quando se fala, por exemplo, naquela expressão, lesões afetivas significa que, usando a liberdade que eu tinha de me relacionar com aquela pessoa, de provocar nela determinados efeitos,
de machucá-la e depois eu sigo a minha vida, dá a impressão de que no momento em que as relações terminam, cada um segue sua vida e acabou, e na verdade não. Aquele desequilíbrio que foi provocado, ele fica pendente até que eu restabeleça a ordem. E isso pode acontecer nessa mesma existência, como pode acontecer nas existências seguintes. Angelino colocou, se Deus ofertou-nos uma boca e 2 ouvidos, nos mostra mais uma lição, né? Exatamente, né? Então, quer dizer, nós temos que ouvir mais do que falar. Nos colocou, né? Aí vemos o porquê de muitas famílias serem destruídas, né? Falta de responsabilidade, e é de fato isso. Por isso que hoje nós vemos que as nossas famílias são constituídas de espíritos que se reencontram para resolverem suas questões. Mas mesmo assim nós percebemos, olhando aquilo, o mundo à nossa volta, quantos espíritos ainda continuam não apenas mantendo as mesmas pendências do passado, mas criando situações mais dolorosas para o futuro. Acabam agravando mais ainda, impressionante, chegam aqui para resolver questões e agravam mais ainda essas questões. Mas a gente sabe que tudo isso acontece exatamente não por intenção. Nenhum espírito reencarna com o propósito de fazer errado. Mas dada a sua imaturidade, é que ele não consegue fazer o certo. Não conseguir fazer o certo é diferente de você querer fazer errado. E é o que acontece com a grande maioria de nós. Por imaturidade, por forças exteriores que muitas vezes nos influenciam, por falta ali de entendimento da natureza, né, da nossa natureza espiritual, nós agimos de acordo com os nossos impulsos. Mas há aqueles que, tendo ali a oportunidade de compreender o mecanismo das leis divinas, como é o caso de nós, que somos estudantes da doutrina espírita, nós vamos entrar exatamente naquela máxima que ela é fundamental para nós. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu não vou poder dizer eu não sabia. Sabia sim. Você pode não ter tido forças, mas essa falta de forças não se justifica com a ignorância. Porque conhecimento você teve. O Hermes colocou, aqui no sul tem um ditado que os gaúchos falam: quem saboreia a carne tem que roer o osso. E é exatamente isso. Né? Ou seja, você tem ali, comer a carne é o direito, roer o osso é o dever. Comer a carne é a liberdade, roer o osso é a responsabilidade. Então até nisso, que é um processo absolutamente natural, que é o caso da alimentação, você tem liberdade para comer o que você quiser. Mas depois você vai assumir a responsabilidade dessa sua ação, sofrendo os efeitos do desequilíbrio no seu organismo. Quando você vai ser intoxicado, vai ter uma má digestão, vai trazer um desequilíbrio metabólico, vai sofrer uma doença, ou até vai morrer por isso. As pessoas não têm liberdades, por exemplo, de serem fumantes. Qual vai ser a responsabilidade? O dano no organismo. Então, tudo no nosso dia a dia, mais uma vez, nós pensamos em liberdade no sentido revolucionário. Agora, quando nós pensamos no nosso dia a dia, nas situações comuns da nossa vida, nós não pensamos nessa liberdade. Liberdade de escolha e liberdade de ação. A Angelina colocou, ali em cima a Fabi colocou, né, tem um livro, não me lembro qual, que descreve uma experiência de Dona Ivone. Ela precisa ficar em uma casa quase um ano, e lá havia um espírito de um suicida. E ela passa esse tempo orando por esse espírito sem possibilidade de ajuda de um centro espírita. É o livro Recordações da Mediunidade. Então ela conta essa história, né, e ela fala exatamente sobre isso, que uma das consequências da ação dela no passado, que foi cometer o suicídio, trouxe para ela uma sensibilidade muito grande, fazendo com que ela ficasse vinculada principalmente a espíritos que tinham sido suicidas. Então ela sentia o efeito, então conforme ele se aproximava, ela sentia as dores no peito, sentia todo o mal-estar, para que ela ficasse sempre viva na memória dela, né, o que foi o ato que ela praticou. E assim vai, né? E quando o espírito pôde ser socorrido, Charles explica a ela que ela precisou passar por essa experiência
para sentir a extensão dos erros que ela cometera, inclusive o esforço das orações feitas por ela, né? Exatamente, né? Então, ação e reação. Só sabemos quem somos diante dos algozes, né? Qual será a nossa reação, né? Então, eu lembro, Angelina, para a gente finalizar, de um colega, né, o espírito Joaquim de Aruanda, que eu sempre comento com vocês sobre ele, né, que ele fazia estudos aqui no Paul Talk, que ele falava assim, né, abraçar o teu amigo é muito fácil, eu quero ver você apertar a mão do seu inimigo. Quando ele falava sobre isso, era assim exatamente, né, porque o que tem o Reinaldo, o Hermes? Então, quando a gente quando fala sobre isso, exatamente, né? Porque você olhar nos olhos do seu inimigo já é difícil. Então é muito fácil para nós, né, ter ali quem nós estamos, quem está afinizado conosco, quem satisfaz os nossos interesses, está tudo tranquilo. Agora, lidar com antipatia já é um desafio para nós. É aí que nós vamos ver exatamente o exercício das virtudes, né, da tolerância, da paciência, da compreensão, do perdão. Então, trabalhar moralmente usando esses valores é muito difícil. Então, humildade, fraternidade, caridade, paciência, tolerância, né? Tudo isso que eu comentei com vocês são virtudes muito bonitas, mas no dia a dia, nas provocações do nosso cotidiano, a gente vê como é difícil esse exercício. A humildade, por exemplo, talvez seja uma das mais difíceis, porque pelo fato de nós sermos orgulhosos, todas as provocações, uma pessoa que fala, por exemplo, olha, não gostei do seu cabelo, já é o suficiente para o seu orgulho provocar uma revolução dentro de você. Então nós somos constantemente provocados, na rua, dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar. Então nós somos estimulados para esse exercício, para isso serve a nossa vida em comunidade. E quando nós conhecemos o mecanismo, conhecemos as leis e nos esforçamos para que ela seja bem cumprida, aí sim nós conseguimos realmente nadar a favor da corrente e não contra ela. E essa corrente nada mais é do que as leis divinas. E nós, enquanto humanidade, estamos o tempo todo tentando nadar contra ela. Depois que nós aprendemos, fica muito fácil a gente seguir nesse sentido. Estava meio pensativa hoje e senti, vai no estudo, né? Vamos mandar uma mensagem para você, né? Pois é, o estudo todo, tá bom, né? É sempre assim para nós, né? Isso é muito importante. Então, o entorno da liberdade, aprendamos a usar isso. A liberdade traz para nós consequências. Então, disciplina é liberdade. Vamos escrever essa frase, colar na porta da geladeira para não esquecer mais. Sempre que nós agirmos com disciplina, a liberdade vai estar a nosso favor. Estou por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. A Angelina lembrou, né, temos que nos cuidar principalmente nesse momento. Né? Então, mais do que nunca, nós estamos sendo estimulados a exercer esses valores. Então, nos esforcemos para isso. A recompensa ela é sempre válida, mas não hajamos pela consequência, porque aí passa de ser maturidade para ser interesse. Mas enquanto o interesse nos provoca,